Gente, hoje o nosso vídeo vai estar centrado em dois assuntos. E é a respeito de dois ministros do governo atual, presidido por Luiz Inácio da Silva. Primeiro vamos falar a respeito de uma declaração do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ele disse o seguinte a respeito dessa pendenga que está no sentido do governo querer regulamentar os aplicativos de transporte de pessoas e mercadorias. Se a Uber quiser sair, problema da Uber. Será que a coisa é assim mesmo? E depois vamos falar sobre a ex-candidata à presidência da República pelo MDB e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, que largou a seguinte declaração: é mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar despesa. Pode até ser, mas realmente uma frase dessas nos leva a pensar que, num futuro não tão longínquo assim, quem vai pagar o pato por esse aumento da arrecadação e congelamento, aumento maior ainda das despesas, não vai ser ela, vai ser exatamente cada um de nós, os cidadãos brasileiros. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, sobre a frase do Luiz Marinho, até vou repetir: se a Uber quiser sair, o problema da Uber, temos que analisar algumas curiosidades a respeito desse rapaz. Ele é um advogado, militou no movimento sindical desde os anos 70, junto com seu patrão atual, Luiz Inácio da Silva, e tem uma sólida formação que nós chamaríamos de esquerda. Ele professa vários dogmas marxistas. E no campo da política, Karl Marx levantou lá no século XIX, nas suas obras, Manifesto Comunista, Capital, vários textos, uma espécie, não é uma espécie, é um antagonismo que existiria entre capital e trabalho. Ou seja, os capitalistas viviam às custas da exploração do trabalho do trabalhador. E esse trabalhador, segundo a teoria marxista, não se daria conta disso, que ele era, segundo esse filósofo, alienado do capital. Bom, isso aí foi montado, essa teoria toda foi montada no século XIX e até sob algumas questões sociológicas, eventualmente Marx foi um pouquinho feliz. Mas vamos pensar o seguinte, nós estamos falando dos anos 1800. Agora nós estamos já na terceira década do século XXI. Será que mudou alguma coisa de lá para cá, especialmente em termos de conhecimento humano? É óbvio que sim. Nós temos uma situação completamente diferente do que predominava no século XIX. Nós podemos imaginar que há nesse momento, grosso modo, é claro, sempre há exceções, aquele conflito contínuo entre capital e trabalho, especialmente na questão dos aplicativos. Mas antes disso, deixa eu pensar uma coisa com vocês. A vida ela é pautada a partir de certas regras, não só de convivência, mas também regras físicas, e eu vou me deter nelas para não deixar ninguém em desconforto. Então vamos pensar o seguinte, nós sabemos que esse cartão aqui, se eu soltar ele daqui, ó, ele vai cair. Ele está vinculado a uma lei, pelo menos, que vigora no planeta Terra, chamada Lei da Gravidade, descoberta pelo Sir Isaac Newton. Imagina se, de uma hora para outra, essa lei fosse burlada ou essa lei deixasse de existir, acontecesse alguma coisa muito estrambólica no planeta Terra, que ao invés de cair esse cartão, se eu soltasse ele, ele começasse a flutuar. Isso aí, gente, se acontecesse, não vai acontecer, espero que não, pelo menos, mas se acontecesse, iria simplesmente detonar, iria destrambelhar toda a lógica que nós conhecemos do funcionamento das coisas. Gente, na questão do marxismo, especialmente para os marxistas atuais, que consideram a obra de Karl Marx uma coisa acabada, que não pode ser questionada, alguma mudança na ordem das coisas que eles imaginam, na caixinha, no cérebro deles, provoca uma grande aflição, e a primeira reação que eles têm, como em qualquer religião que tem seus postulados questionados, é a negação. E aí voltamos para Luiz Marinho. Durante toda a sua vida sindical, vida profissional, vida adulta, ele foi treinado ou ele se convenceu de que existe esse conflito entre capital e trabalho e a solução é acabar com o capitalismo. E olha, eu não estou sendo exagerado quando eu falo isso. Nessa mesma reportagem veiculada no portal UOL,
onde ele falou que se a Uber quiser sair, problema da Uber, que os Correios, isso é novidade, parece que ele já havia proposto isso em fevereiro, que os Correios estudassem a criação de um aplicativo de transporte nos moldes da própria Uber, para sair do setor privado e ir para o setor público, justificando que isso seria para os trabalhadores que desejam usar o aplicativo para trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas. Olha o fel que discorre dessa frase. Neura do lucro dos capitalistas, como se o lucro não fosse uma coisa necessária. Mas vamos imaginar o seguinte, para ele o lucro não é necessário, pode-se dizer que é até um pecado dentro da ótica marxista. Serve, segundo eles, para a chamada acumulação primitiva, para a pessoa guardar seu dinheirinho embaixo do colchão. Mas vamos seguir com essa linha de pensamento. Aí ele faz essa declaração, propõe, como eu falei, a criação de um Uber dos Correios, evidentemente com nome diferente, e para ele a situação estaria resolvida. O trabalhador teria só ocupação e não pagaria lucros ao capitalista. Será que é assim mesmo? Será que os Correios, se partisse para essa iniciativa, não cobraria algum tipo de taxa, pelo menos de manutenção, para os motoristas de aplicativo? Segundo lugar, será que teria mesmo a competência de gestão, de segurança, de algoritmo, de interlocução entre passageiro e motorista de acordo com essas plataformas atuais? Bom, pelo que a gente conhece do setor público, muito difícil que isso aconteça. Mas o principal é o seguinte, gente. Vamos deixar o Luiz Marinho um pouco de lado e vamos pegar o conceito Uber. Estamos falando agora de uma grande corporação global que tem seus funcionários, então tem sim relações trabalhistas, mas não dos motoristas que usam o seu aplicativo para transportar pessoas e ganhar seu dinheiro. Esses motoristas, em primeiro lugar, trabalham a hora que querem, e em segundo lugar, não recebem salário, e sim deixam uma participação do seu faturamento para a própria Uber, 99, iFood e outros, no sentido de pagar o serviço que esses aplicativos estão proporcionando a essas pessoas que atualmente estão vivendo total ou parcialmente, permanente ou temporariamente, do transporte de pessoas e mercadorias. Entenderam que aí não existe uma relação capitalista? Existe sim uma relação entre dois empreendedores. Existe sim um serviço que facilita a relação comercial entre quem precisa se locomover ou quer receber algum produto e os prestadores de serviço, e acabou por aí. Lembrando também que essa questão está sendo discutida ao nível judiciário no Brasil. Em primeira instância, a Uber perdeu, tendo que pagar uma indenização, se não me engano, de R$1 bilhão, vai recorrer, espero que ganhe, mas, gente, isso não é uma relação capitalista. Isso sim é uma relação de mercado entre dois entes. O primeiro é a Uber, a 99, a iFood e outras. E do outro lado estão as pessoas que usam desses recursos para prestar o seu serviço à sua clientela. Ponto final. E tal situação quebra completamente com a dinâmica marxista da relação do conflito entre capital e trabalho. E é isso, provavelmente, que o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho do governo de Luiz Inácio Silva, não está aceitando e está comprando feio a briga com a Uber. Gente, as relações entre pessoas e empresas mudaram. Existiu até uma pesquisa feita pela Datafolha já há alguns meses que mostra que tanto os motoristas de moto para entrega de alimentos como os de carro, especialmente dedicados ao transporte de pessoas, 75% deles não quer nem saber de vínculo trabalhista, porque assim eles se sentem mais livres, trabalham a hora que querem, provavelmente vão ganhar mais e não vão ter que pagar o tal do imposto sindical. Então, gente, para concluir essa questão, eu vou dizer o seguinte: a esquerda tem todo o direito de ser esquerda. Até é bom que exista pensamentos divergentes no campo da política, mas não podem sair do razoável. Os principais postulados de Karl Marx não valem mais porque a sociedade se desenvolveu de uma forma que ele não previa. Na teoria dele, por exemplo, ele nunca falou numa coisa chamada produtividade. E a produtividade efetivamente que gera, que aumenta a riqueza do mundo. Então, eles têm uma visão que daria para dizer que é uma riqueza estanque no mundo que teria que ser redistribuída. E a gente, no dia a dia, sabe que não é assim. Basta plantar um grãozinho de feijão naquela experiência que as crianças fazem, no algodão em casa, dentro de um copo, que esse grãozinho vai germinar
e proporcionar ao seu agricultor muitos outros grãos. Isso chama-se multiplicação de valores, multiplicação de produtos, produtividade. Então, doutor Luiz Marinho, eu recomendo que, se o senhor quiser continuar sendo um político bem-sucedido nos próximos anos, respeitado por suas ideias, está na hora de começar a fazer uma revisão. Dá uma olhada, por exemplo, na esquerda europeia. Eles trabalham basicamente não em destruir o capitalismo, mas sim de proporcionar à população dos seus países melhores condições, especialmente sociais. É por aí. A esquerda pode e deve ser esquerda, é bom para o debate, como eu falo, mas convenhamos, não pode sair do razoável. E agora vamos para o segundo e último assunto do Fora de Curva, e eu aproveito a ocasião deste Entre Assuntos para pedir a cada um que me assiste deixar o like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, evidentemente depois de chegar até o final dele. E as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, deixo aqui o meu convite para se inscrever no canal. E agora vamos trabalhar com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Olha só a declaração dela que eu retirei de uma reportagem do site Poder 360. É mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar despesas, disse Tebet. Ela se referiu a isso inicialmente na quarta-feira, mostrando que haveria muitas dificuldades de cortar gastos e que seria muito mais fácil, como diz a própria declaração, aumentar a arrecadação por conta de um orçamento do lado da despesa muito engessado. Não dá para cortar gastos? Bom, talvez ela tenha um pouco de razão. Tem muita despesa pública que é vinculada constitucionalmente a um percentual. Aí é difícil mesmo. Mas, se eu me lembro bem, em alguns governos passados, tanto de Michel Temer como de Jair Bolsonaro, despesas públicas foram reduzidas. E agora estão crescendo e crescendo muito. Quer dizer, se não dá para diminuir, pelo menos que se mantivesse, concordam comigo? Mas vamos mais longe, essas declarações da nossa ministra do Planejamento ocorreram num debate do Plano Plurianual, o orçamento de 2024 a 2027, que traz as metas de médio prazo para o país de gasto e de receita pública. Ela mencionou, sim, novas fontes de arrecadação, como o projeto de lei que tributa as offshores, projeto de lei 4173 de 2023, e aí ela ainda citou, dali deve sair uns 7 bilhões, simples 7 bilhõezinhos, a partir dessa taxação. Depois ainda ficou entusiasmada com um projeto de arrecadação de mais 13,3 bilhões de reais, com os chamados fundos exclusivos. Enfim, ela começou a mostrar nessa reunião da onde ia tirar dinheiro para fazer com que o orçamento público fechasse perto do 0 a 0, mas considerando sim aumento da arrecadação. E é lógico que o déficit desse ano, que seguramente vai passar de 160 bilhões de reais, e já que a despesa não vai reduzir, esses 20 e tantos milhõezinhos desses fundos que eles estão querendo se apropriar por meio de tributação não vai fazer nem cosquinha no orçamento para zerar o orçamento do ano que vem. O que eles vão fazer? Aumentar impostos sobre o dia a dia da vida de cada um, e sobre isso eu venho alertando várias e diversas vezes aqui no Fora de Curva. Gente, vão abrir o olho, não vão acreditar em discursos aparentemente lógicos, se, no fundo, quem vai pagar o custeio desse discurso somos nós através do aumento da carga fiscal. E lembrando, quando cada um de nós paga mais impostos, deposita nosso dinheiro lá nos cofres públicos, menos sobra para girar na economia, menos sobra para você gastar, para investir. Enfim, padrão de vida a partir da nossa geração individual de riqueza cai. E cai muito, e isso é uma advertência muito séria que eu faço a cada um que está assistindo Fora de Curva agora. Gente, nossos assuntos eram quase esses, só queria lembrar duas coisas antes de encerrar o vídeo de hoje. Primeiro, uma questão muito legal, muito bacana. Existiu uma medida provisória que criou programas de desconto na compra de veículos. Essa medida ela foi emitida pelo governo federal, toda medida provisória, aliás, é feita pelo governo federal, e perdeu a sua validade na última terça-feira, dia 3. O que significa isso? Que o custeio do desconto para a compra de veículos ocorreu a partir de uma compensação antecipando aumento de IPI e outros impostos sobre o óleo diesel. Como a medida provisória perdeu sua validade, o governo federal é obrigado, pelo menos até o final do ano, a
derrubar, a zerar de novo os impostos federais sobre óleo diesel. Isso significa mais ou menos um desconto a partir de ontem de 14 centavos por litro e realmente não podemos deixar de considerar isso uma boa notícia. O segundo ponto é um exemplo de como é que funciona a política na nossa América Latina. Vocês se lembram do Evo Morales, que foi presidente da Argentina até alguns anos atrás? Foi corrido por tanta bagunça que fez, tantas fraudes, tanta corrupção e suspeita de roubalheira no processo eleitoral. Bom, inicialmente ele foi preso, foi libertado e agora quer concorrer novamente à presidência da República Boliviana. Só tem o seguinte: o atual presidente, o Luiz Arce, é do mesmo partido dele e quer tentar se reeleger. Ele resolveu a situação de uma maneira muito simples, já que ele é o poderoso desse partido chamado Movimento ao Socialismo. É tão socialista, é tão igualitário, que ele fez? Expulsou do partido, mandou expulsarem do partido o presidente Luiz Arce. Então, se o Arce vai concorrer à reeleição, vai ser em oposição a Evo Morales. Provavelmente sim, ele ganha esse pleito, mas nós podemos esperar, em função disso, muito mais bagunça nos nossos vizinhos bolivianos. Gente, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Lembrando novamente do like, do compartilhamento do vídeo e aos novos da inscrição aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal!